Queridos, nós estamos, desde domingo passado, fazendo um estudo sobre o Apocalipse. E nós estamos falando sobre o tema, as 7 palavras de Deus para os últimos dias. Muitas pessoas, quando leem o Apocalipse, elas ficam assustadas assim, tantos símbolos, é cavalo, é trombeta, é isso, é aquilo. Muita gente não compreende que tudo isso é muito importante, mas que a mensagem central do Apocalipse, você precisa entender, e ela é que vai fazer com que depois esses símbolos sejam apresentados sobre como tudo isso vai acontecer, como que serão os últimos dias, mas qual é a mensagem central do Apocalipse? É isso que nós estamos estudando aqui nesses dias. E na semana passada a gente leu a primeira carta, que foi da revelação de João, recebida do Espírito Santo. Ele manda uma carta para uma igreja de Éfeso. Essa igreja existiu. Hoje nós vamos ler a segunda carta, a carta para a igreja de Esmirna. São 7 igrejas na Ásia, onde hoje é a Turquia, e todas essas igrejas realmente existiram. Os escombros estão lá, e algumas, não só os escombros, muita coisa está lá, quase que completa uma dessas igrejas está, e você pode ir lá visitar com um pouquinho de esforço, né, econômico aí, mas dá para ir lá e confirmar. Só que essas cartas, elas não foram escritas apenas para essas igrejas. A Bíblia mostra que o que foi escrito para cada uma dessas igrejas se aplica a todas as igrejas de Jesus. Então vamos lá, hoje vamos ler Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 8. Apocalipse 2, no versículo 8. Vou pedir muita atenção, que ninguém converse com ninguém. Vou pedir para alguém ajudar o rapaz aqui, ele está procurando um local para sentar. Então nós vamos ter que nesse momento, ter muita atenção para o recado que Deus tem para a sua vida, amém? Diz assim Apocalipse no capítulo 2, versículo 8 a 11. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém. Queridos, Esmirna era uma cidade linda. Ela era conhecida como coroa ou flor da Ásia. Ficava a 56 quilômetros da cidade de Éfeso. Era uma cidade muito interessante, tinha um estádio lá, onde as competições aconteciam, tanto nas preparatórias quanto nos Jogos Olímpicos da época. Lá existia uma biblioteca pública para disseminação cultural. Havia lá um teatro muito grande, onde as pessoas assistiam peças teatrais constantemente. Também havia um odeão, onde apresentações musicais aconteciam.
Pensa numa cidade forte economicamente, que disputava com Éfeso a hegemonia da Ásia. Pensa numa cidade cultural, mas é também uma cidade muito pagã. Lá existiam vários templos de adoração a deuses pagãos. O mais importante era a deusa de Roma, mas existiam também templos suntuosos para, de alguma maneira, prestar homenagem a vários deuses pagãos. Agora, essa cidade, ela também tem uma característica interessante. Qual é? Ela tem um grupo de judeus muito influente ali. E esse grupo de judeus não gostava da igreja evangélica, da igreja cristã. Por que que não? Porque a igreja cristã ali, ela estava crescendo em cima de quê? Judeus que se convertiam, ou então visitantes que se convertiam. E então a perseguição começou a aumentar sensivelmente em direção a essa igreja. Um momento muito triste da história da igreja de Esmirna é quando o seu pastor Policarpo, ele é morto. Ele havia sonhado que seria queimado, ele avisa os seus discípulos, e finalmente ele é preso somente por pregar o nome de Jesus, e colocam chamas no seu corpo. Mas sabe o que aconteceu? As chamas não pegavam no corpo de Policarpo. Ele em pé, as chamas em volta e ele parado. E aquilo começou a mexer com o emocional dos soldados, começou a gerar um certo medo. E então um soldado veio com a espada, feriu Policarpo, e ele cai morto por causa da espada, e só depois o seu corpo derrete no fogo. Um dos seus discípulos fez algo parecido, Germânico, um jovem, foi lançado às feras, e ele, abraçado a uma fera, gritava: eu não abro mão do meu Cristo. Quando disseram para Policarpo: Policarpo, se você abrir mão da sua fé em Jesus, nós vamos liberar você. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: ameaça-me com um fogo que queima durante um pouco de tempo, e em seguida se extingue. Porque não conhece o fogo que espera os ímpios no juízo vindouro e na condenação eterna? Que esperas? Faz o que tens pensado a fazer. E ele disse: durante 86 anos servi ao Senhor, e Ele nunca me traiu. Como posso blasfemar o nome do meu Rei que me salvou? Quando a gente lê no versículo 8, a gente vê uma afirmação. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Por que João fala isso para Esmirna? Porque essa igreja perseguida, essa igreja em que ser cristão significa ter sua casa invadida, seus bens saqueados, sua vida econômica, seu emprego prejudicado, essa gente cristã que sofre. Queridos, quando eles escutam que o Senhor é o primeiro e último, Ele está dizendo: olha, Ele é o primeiro e último, Ele é maior que qualquer autoridade que persegue vocês. Eles passam, mas o Senhor permanece. Ele é o primeiro e o último. Aqueles que perseguem vocês vão cair pelo caminho, mas o Senhor Jesus permanece. Sabe o que quer dizer o primeiro e o último? Significa, Ele é o primeiro na sua vida e será também o último. Ele te acompanha em cada momento da tua vida, Ele está do teu lado em cada circunstância, até nos momentos difíceis, nos momentos doloridos, o Senhor está lá. Interessante que Ele vai dizer uma coisa muito legal. Ele vai dizer assim, no versículo 8: aquele que esteve morto e tornou a viver. Quando
João fala isso para Esmirna, aquele que esteve morto e voltou a viver. Esmirna entende essa mensagem diferente. Por quê, pastor? Porque em 600 a.C., Esmirna foi destruída. Eram pequenos lugarejos de gente ferida, pobre, de gente sofrida. Durante 400 anos foi assim, mas no ano 200 a.C., essa cidade foi reconstruída por um homem chamado Lisímaco. E quando Lisímaco reconstrói esta cidade, e ela começa a ser uma beleza da Ásia, ela agora reviveu. Quando João fala, olha, ele é aquele que morreu, mas reviveu, eles falam, opa, foi o que aconteceu com a gente, foi o que aconteceu com a nossa cidade. O nosso Senhor está vivo, Ele floresceu, Ele tem todo o poder, Ele está atento ao que estamos sofrendo. Ah, meus queridos irmãos, essa gente que estava nas sinagogas, o texto diz assim, versículo 9, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quando os religiosos judeus se reuniam na sinagoga, eles se chamavam de Assembleia de Deus, Assembleia do Deus vivo. E então, agora, João está dizendo, eles dizem que são Assembleia do Senhor, na verdade, eles são sinagoga de Satanás. Porque eles perseguem aqueles que se convertem, perseguem aqueles que decidem amar a Cristo sobre todas as coisas. Gente, não era fácil ser cristão no tempo da igreja de Esmirna, não era fácil, era muito difícil, era complicado. E talvez você pergunte, e o que isso tem a ver comigo? E eu queria te falar, infelizmente, cada dia mais tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque toda vez que você der uma opinião bíblica sobre alguns assuntos que estão na pauta da sociedade, você vai ser perseguido, você vai ser cancelado, você vai ser bloqueado, você vai perder amizades, vão te xingar, vão falar mal de você, vão procurar alguém do Ministério Público, alguém da Justiça, que não seja alguém tão honesto assim, para que possa de alguma maneira tentar prejudicar você. Quando o assunto for sexualidade, quando o assunto for família, quando o assunto for raça, quando o assunto for machismo ou feminismo, quando o assunto for corrupção, se você der a sua opinião, alguém vai te perseguir.